para quem mora aqui no estado do Rio de Janeiro, tem o privilégio de ter aqui, a 180 quilômetros do município, né, da capital, do Rio de Janeiro, um local que, a meu ver, é o segundo melhor lugar do Brasil para mergulhar e certamente está entre os melhores locais do mundo, né, para mergulho. É Arraial do Cabo, município agora independente de Cabo Frio, e reúne todas as características de um local fantástico, né? Isso se deve principalmente por causa do fenômeno da ressurgência, né? Um fenômeno em razão do ponto de cruzamento, né, no município, da corrente quente, que vem do Brasil, né, do Nordeste, com a corrente fria que vem da Argentina, a corrente da Patagônia. Faz com que esse local seja muito rico em alimento para os peixes e, consequentemente, reúne uma grande quantidade de vida marinha nesse local. Tá? Vida tanto de características tropicais quanto de características de locais mais frios também. Tá? Inclusive pontos de encontro de animais, cara, que realmente são difíceis de ver no Brasil, inclusive. Né? Você, em geral, a gente só vê quando vai do lado de fora. Por exemplo, o tubarão-baleia, que ele já foi avistado várias vezes nessa área interna aqui de Arraial do Cabo e na área externa, mais de uma vez. Tubarões-baleia aí de 18 metros de comprimento. Tubarão-baleia aqui em Arraial, cara, eu nunca pude ver, cara, mas já vi outros animais, como o peixe-lua também, que é um animal bem raro, já foi avistado aqui. Além da incidência de peixes grandes, né, peixes de cardume, como o atum, como tubarões diversos, né, inclusive o tubarão-martelo já foi avistado. Agora, com relação ao local de mergulho, cara, existem duas características, uma área mais interna, que é mais abrigada. Essa área interna é mais abrigada, em geral os mergulhos são mais rasos, são mergulhos mais fáceis, tá? Mais abrigados de correnteza, e a área externa, né, que chamam de mar de fora, onde o mergulho está mais sujeito a correntezas, mais profundo, profundidades aqui, alguns mergulhos dão a 60 metros de profundidade, e locais mais profundos. Aqui nesse mapa, cara, dá para ver uma praia muito conhecida, inclusive todos os pontos de mergulho, eles estão bem próximos da costa, né? Não há necessidade de uma navegação muito longa. Aqui tem a Praia Grande, que ela é uma praia que vai até Saquarema, é um outro município do Rio de Janeiro, é um local muito bonito aqui, chamado APA de Maçambaba, passa perto aqui da Lagoa de Araruama. E os pontos de mergulho nós temos aqui na Ilha dos Franceses, que é bem próximo aqui da Praia Grande. Já existe um naufrágio aqui bem legal, que é um naufrágio que dá para ver canhões, bolas de canhão. Aqui tem outros pontos de mergulho, aqui tem um naufrágio chamado Dona Paula. Aqui, mais ou menos aqui, nós temos um naufrágio chamado Harlingen. Aqui tem o Boqueirão, que é a passagem do mar de dentro para o mar de fora. Aqui tem uma praia que eles chamam, que dizem que é a praia mais bonita do país, né? A Praia Grande. A praia Grande, não, Praia do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, essa é a Ilha de Cabo Frio. Esses pontos aqui são todos no mar de dentro. Tem aqui a Pedra Vermelha, a Maramutaca, o Saco do Anequim. Aqui do lado de fora, essa ponta do Ferreiro aqui é muito legal para mergulhar. Já vi um cardume aqui de atum, imenso, muito grande. Aqui tem a ponta do Focinho. Aqui tem os locais que a gente vai falar mais especificamente, né? A Gruta Azul, a Gruta da Camarinha, e aqui no meio, cara, tem o naufrágio Tétis. Esse naufrágio Tétis aqui foi um navio inglês muito famoso que naufragou aqui, cara, e ele foi muito explorado, né? Porque ele tinha um tesouro. Então ele provocou uma caça ao tesouro no local, cara. Inclusive aqui, esses guindastes aqui, esse guindaste foi instalado para retirar pedaço do navio. Por isso o pessoal que faz escalada lá nesse morro aqui, vê umas argolas aqui pelo morro, é onde eles fixaram esses cabos aqui para fazer a extração de peças do Tétis, né? E ainda tem gente que mergulha lá na esperança de achar uma moeda, alguma coisa assim, entendeu? Aqui, cara, com relação a um outro ponto muito legal que tem aqui, cara, é o Cardeiros, a Enseada dos Cardeiros, cara, também local raso aqui, cara, que você tem os corais moles, né? São corais que eles são espécie exótica invasora, né? Eles vieram em água de lastro lá da Indonésia. Então surgiu aqui uma colônia muito grande aqui
desses corais moles, que é muito interessante de ver. Aqui tem a Praia do Forno, que ela é acessada por uma trilha, vindo aqui do centro da cidade. Aqui tem a praia, que é o Porto, né? É a Praia dos Anjos, onde tem o porto aqui de Arraial do Cabo. E esse porto aqui, ele recebe, é um porto internacional, recebe navios de todas as partes do mundo, e acontece essa questão, né, de jogar água de lastro, né? Com isso pode vir espécies invasoras para o local, né? E não deixa de ser interessante também, né? Espécie invasora, mas ela não está, no caso dos corais moles aqui de Cardeiros, cara, não está fazendo mal nenhum, cara. E, pelo contrário, é uma coisa interessante de ver, cara. Agora tem dois pontos aqui, cara, que eu queria ressaltar, cara. É a chamada Gruta Azul e a Gruta da Camarinha. Fica um de um lado, do outro, o Tete no meio. No caso da Gruta Azul, cara, quem já fez passeio de barco lá, cara, certamente já entrou, agora não pode mais entrar, cara, mas já entrou com um barco lá dentro. E dá para mergulhar aqui dentro também, cara. É uma penetração, cara, que não é muito longa. São coisas só de 20 metros de penetração. Ela não é muito funda, sob teto, né? Penetração sob teto. Agora, o grande perigo do mergulho nessa Gruta Azul é exatamente pelo fato de que ela não é toda coberta. Ela tem um espaço no final dela, que tem uma fenda, que você volta a ver o céu. E é exatamente por isso que ela é perigosa. Esse mergulho aí ele só pode ser feito com mar muito flat, mas muito flat mesmo, o que é raro. Ter um mar assim flat, aquele mar horrível para surfista, bem flat mesmo. Inclusive é raro no Mar de Fora. Em geral, o Mar de Fora tem onda, né? Você vê, quem frequenta a prainha sabe que a prainha tem onda. É uma praia prainha não, uma praia grande. Ela tem onda, porque esse Mar de Fora aqui ele todo sofre influência do mar aberto. Então é muito raro você ter um mar flat aqui na Gruta Azul. E é um risco muito grande você penetrar aqui sem ter um mar muito flat. Porque dentro dela, cara, a pressão, cara, das ondas lá dentro, cara, pode fazer com que o sujeito suba, entre pela Gruta da Azul e suba nessa chamada chaminé, onde vai dar o mar aberto, e ali está um liquidificador perfeito, né? Inclusive, a gente sabe do perigo pelo fato de terem havido morte lá dentro de mergulhadores, né? Infelizmente, foram 3 mergulhadores, que eu não vou entrar em detalhes, mas foram 3 mergulhadores que entraram lá com uma condição não muito boa de mergulho ali dentro e foram literalmente moídos ali dentro, né? Realmente tinha até cilindro retorcido ali dentro. Quer dizer, então foi muito uma situação que realmente não se deve brincar com esse mergulho aqui. O perigo dele, cara, ele não está justamente no fato de ser mergulho overhead, bem porque é uma penetração muito curta, mas o fato da pressão, cara, da pressão lá dentro, pode criar realmente um perigo nesse sentido. Outro mergulho interessante é a chamada Gruta da Camarinha. A Gruta da Camarinha, que ela é uma fenda existente no meio da pedra, que você pode passar no meio dessa fenda, você pode entrar tanto pelo lado de dentro e sair, como você pode entrar pelo lado de fora e sair. Eu prefiro entrar pelo lado de fora, porque pelo lado de dentro, você está, apesar de ser mais raso, você está sujeito a uma pressão maior de água, justamente porque tem uma parte rasa aqui, cara. Então, quanto mais raso, mais sujeito você está a ter um problema com as ondulações, né? Principalmente se o mar estiver forte. Você deve ter um cuidado também, para não mergulhar lá com um mar muito forte, muito agitado. Essa Gruta da Camarinha, ela tem uma característica, uma forma de funil, cara. Quer dizer, mais ou menos até 15 metros de profundidade, você tem a fenda, mais ou menos assim, que você vê a superfície, você tem, apesar de ser fechado em cima, você tem a visualização da luz. Mas, porém, cara, abaixo dos 15 metros, ela começa a formar um funil, cara, e você pode penetrar nesse funil, mas aí o mergulho passa a ser sobre teto, né? Passa a ser mergulho overhead. Teve um mergulhador, cara, muito famoso, um instrutor de mergulho técnico, muito famoso, não vou dizer quem, cara, mas como ele é um sujeito que tem uma opinião muito respeitável, cara, ele disse que esse mergulho, lá no fundo da Gruta da Camarinha, ele tem característica de full cave.
que quer dizer full cave? Só poderia fazer esse mergulho, cara, quem tivesse treinamento em mergulho em caverna. No mergulho em caverna existem 3 níveis. Existe o nível cavern, que é o sujeito ele só mergulha em local cabeado com visão de luminosidade lateral, quer dizer, ele só pode ir até o ponto em que ele enxerga a saída durante o dia, que ele tem visão da luz natural. Tem o intro to cave, que é um nível intermediário, em que o sujeito ele se mantém, ele já pode penetrar na caverna, ele já pode perder de vista a luz natural, mas ele só pode ficar no cabo principal da caverna. Ele não pode fazer a chamada navegação complexa dentro da caverna, ele não pode fazer nem jump, nem gap, para entrar em circuitos alternativos, e ele não pode explorar, ele não pode fazer exploração. Quer dizer, como o fundo da Gruta da Camarinha ele não tem um cabo fixo ali dentro, quer dizer, o sujeito teria que passar um cabo de exploração, cara, e também não há visão da luz natural, cara, seria um mergulho de nível full cave. Só mergulhadores com habilitação total de caverna que poderiam fazer esse mergulho abaixo dos 15 metros, né, na Gruta da Camarinha. E por quê? Porque se o sujeito ele tem uma pane de ar, cara, principalmente lá dentro, uma queda de visibilidade com decorrente de silt ou decorrente de falha de iluminação das lanternas e tudo, ele tem que sair rápido, ele tem que subir rápido. Então você não tem como subir rápido tendo teto, você não pode ir tateando o teto até achar a superfície. Você tem que ter um cabo que você possa segurar e sair de lá, cara, mesmo sem enxergar, cara. Mesmo se você tivesse com os olhos vendados, cara, você tem que ser capaz de sair rápido do local, mesmo se estivesse com os olhos vendados. E você só pode fazer isso com o cabo, com a existência do cabo, e sabendo fazer uma navegação nesse cabo, né? Além do treinamento específico, né, de mergulho em caverna. Seria interessante, cara, fazer na Gruta da Camarinha, cara, e também na Gruta Azul, né, em qualquer outro ambiente overhead, usar essa configuração, né, ou configuração do mergulho técnico, chamada configuração hogartiana. Né? Você, ao invés de usar aquele octopus, cara, você usa a mangueira longa principal, né, como regulador principal, e uma mangueira curta na pescoceira. Não necessariamente você precisa de cilindros duplos. Né? No caso, se o mergulho fosse considerado realmente de nível full cave, você precisa ter todo o aparato do mergulhador de caverna, que seria as redundâncias de cilindros, né, 2 cilindros, e de reguladores também, a redundância de reguladores. Mas eu repito, eu só estou falando isso para esses 2 locais, cara, esses 2 pontos aqui que têm características específicas. Né? Outros locais aqui que têm características específicas são locais de maior profundidade, é claro que você fazendo um mergulho mais fundo, inclusive tem mergulhos que você precisa usar o gás, né, o gás hélio, até inclusive, se você for fazer um mergulho de 60 metros. Agora, mesmo do lado de fora, cara, tem locais que não são tão fundos assim, né? Que você pode fazer um mergulho de nível recreacional mesmo. Por exemplo, o Harlingen é um mergulho de nível recreacional, recomendado que seja avançado, né? Porque é um mergulho de 30 metros, né? 25 metros, 30 metros. Agora, o Dona Paula é mais raso. Isso aqui que você vê, os canhões, ele é bem mais raso. A Ponta do Ferreiro também é um mergulho muito interessante, não é tão profundo, é coisa de 30 metros assim. E o lado de dentro, cara, é só recreio, né? O lado de dentro é só recreio, não tem nada assim de grandes sobressaltos num mergulho desse, é só curtição mesmo. Por exemplo, mergulho no saco Tanequim, que é 7 metros de profundidade, cara, é só curtição mesmo, é ver peixinho e... Inclusive, se ficar dentro dos 4 metros, cara, a água é mais quente. Lá você vê, lá tem a chamada termoclina, né? A termoclina, justamente por causa do ponto de encontro das correntes quentes e frias, a corrente quente costuma ficar em cima. Então, às vezes, o sujeito vai numa praia, tipo a Praia do Forno, e acha, nossa, que água quentinha, né? A Praia do Forno, como é que é quentinha? Mas aí vai fazer um mergulho depois de mais de 5 metros de profundidade e é um gelo, né? Porque a água fria fica embaixo. Então, faz um mergulhinho lá no saco da Nequim, que é 4, 5 metros, dá até para ficar confortável, quase como água de Caribe, né? Mas vai abaixo disso, já precisa ter uma roupa de 5 ou até roupa seca mesmo. Eu mergulhava muito de roupa seca lá. Então, para quem for do Rio de Janeiro, cara, aproveita, cara. Esse local aqui não pode deixar de ir lá, cara. É um bate-volta, dá para fazer um bate-volta, ir lá, mergulhar e voltar para o Rio de Janeiro.
E quem for de outros locais do Brasil, cara, vale a pena ir lá, cara. Inclusive, tem o aeroporto de Cabo Frio, cara, que recebe voos até da Argentina, né? Tem muito argentino que vai lá, cara, tem voo para Buenos Aires de lá, cara, entendeu? E de outras partes do Brasil também, cara, vem, ou então vem para o Rio de Janeiro, cara, Galeão, Santos Dumont, e aluga um carro aí, vai lá, cara, 180 quilômetros, estrada boa, aproveita.